Olá, gente, tudo bem? Nós vamos começar, então, a apresentação aqui do caso 1, né? A teoria de Prebisch e de Furtado. O intuito nosso é mostrar para vocês como essas duas teorias, elas se encontram, como elas se aparentam aí para vocês, tá? Então, nós vamos fazer uma introdução com alguns aspectos teóricos, metodológicos, históricos. E nós vamos, então, apresentar as questões de pesquisa do caso, o detalhamento das teorias e depois questões propostas pelos grupos, onde eu vou fazer algumas explicações que são relevantes para vocês. E aí depois a gente passa para as reflexões, tá? Então, introdução. É importante a gente pensar, tá, que a teoria do desenvolvimento econômico, ela está preocupada com a produtividade, né? É a produtividade que é o motor do desenvolvimento, a produtividade principalmente do fator trabalho, tá? E como esse fator trabalho, ele afeta a produção, a organização e a distribuição do produto social, tá bom? É importante levar em consideração também que os processos econômicos, eles são históricos e irreversíveis, portanto, uma vez iniciado o start de um processo econômico histórico, é muito difícil revertê-lo, tá? E a gente precisa entender também que as economias estão em estruturas muito diferentes. Algumas economias avançadas, outras mais medianas e outras arcaicas, tá? E essas diferenças de estruturas, elas vão pesar exatamente no processo histórico de desenvolvimento, tá? É importante vocês terem em mente também que o pós-Segunda Guerra foi um momento de avanço social e econômico, muito circunscrito à questão histórica do momento, um momento de bipolarização do mundo, um lado capitalista e um lado socialista, o capitalismo precisando dar respostas para os países em desenvolvimento, para que esses países não se envolvessem no caminho do socialismo, né? Então, esse é um momento ímpar que vale a pena vocês levarem em consideração. E é nesse momento do pós-guerra que emerge a discussão do planejamento econômico como fonte de progresso social e econômico, com foco no quê? No aumento da produtividade. É exatamente nesse cenário que a gente vai ver os teóricos da América Latina surgindo, principalmente Prebisch, em primeiro momento, e depois, na sequência, Celso Furtado, tá? Então, vamos passar para a segunda fase, que é a análise das questões do caso, né? O caso 1 tratou do Raul Prebisch, né? Então, vem Raul Prebisch, com a teoria da dinâmica centro-periferia, realizou a primeira apropriação do debate sobre desenvolvimento por pesquisadores da América Latina. Descreva e explique o ciclo prebischiano de expansão de lucros e as pioras na distribuição de renda. Por que se industrializar foi a forma vista por Prebisch para resolver a questão cíclica? Essa é a primeira pergunta teórica que nós vamos desenvolver. Na sequência, eu vou falar da segunda, que é a questão de Celso Furtado. Quais são os fatores que justificam o conceito furtadiano de armadilha do subdesenvolvimento? As duas teorias conversam entre si e nós vamos fazer essa ponte exatamente nessa aula teórica, tá? Então, é importante vocês entenderem que o Prebisch, ele parte do questionamento da teoria clássica original, tá? Que dizia o seguinte: o progresso técnico, ele tem que se distribuir da mesma maneira para toda a coletividade, tá? Ele questiona fortemente isso, e ele o faz a partir da análise de dados de comércio exterior, tá? Então, é importante vocês terem em mente isso, tá? Então, ele defende fortemente que a industrialização é o único meio para captar parte do progresso técnico, tá? Elevando o padrão de vida das massas. Ele considera as especificidades da América Latina e as suas dificuldades, tá? E diz também que a produção primária é importante, é relevante, que não deve ser esquecida e ignorada, tá? Ele fala muito também do uso do comércio exterior para promover o desenvolvimento econômico.
Uma análise que ele faz a partir da dinâmica centro-periferia, que é a base da sua teoria, é mostrar como a produtividade nos países centrais, ela foi um elemento importante para dinamizar a América Latina a partir da demanda por produtos primários. E o ciclo prebschiano, ele vai focar exatamente nesse aspecto. Como o aumento da produtividade nos países centrais, nos países industrializados, aumenta a demanda por produtos primários e como isso gera um impacto nas economias locais da América Latina. Tá? E aí ele vai começar a refutar a teoria clássica dizendo o seguinte, olha, se a produtividade gerasse queda nos preços, o que nós iríamos observar ao longo do tempo no comércio internacional seria uma queda nos preços dos produtos primários. Desculpa, dos produtos industrializados. Contra um aumento no preço dos produtos primários, exatamente porque a produtividade no setor agrícola é menor do que no setor industrial. E isso sendo verdade, a teoria das vantagens comparativas, né, deveria de fato valer. O que essa teoria dizia? Ela dizia o seguinte, olha, a produtividade da agricultura é menor que a da indústria, portanto, não precisa que os países não industrializados se industrializem, dado que eles vão ter sempre preços maiores, então eles vão ter rendimentos maiores. Em se considerando essa perspectiva como verdadeira, nós entenderíamos de fato que haveria um avanço no processo produtivo capitalista no sentido de equalização, porque os mais pobres que produzem produtos primários iam vender esses produtos primários a um preço mais alto, o que faria uma equalização aí com os preços industriais, que têm maior produtividade e que, portanto, deveriam ter queda de preço ao longo do tempo. Tá? Então, é sobre essa premissa que Prebisch estabelece toda a sua perspectiva teórica. Ele questiona, dizendo o seguinte, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os preços, eles se movimentaram de forma adversa à periferia. Tá? Os preços primários, dos produtos primários, eles caem. Mas o preço dos produtos industrializados sobe. Tá? Então, o que acontece é que nos centros industrializados houve o crescimento da renda com aumento na produtividade. Em paralelo aos centros não industrializados, onde houve estagnação da renda com estagnação da produtividade. Tá? Então, ele diz, olha, os preços não baixaram de acordo com o progresso técnico. Se eles tivessem baixado, não haveria tanta discrepância de preços, caso o crescimento da renda na periferia e nos centros industrializados seguisse o aumento da produtividade, né? E houve um cenário fortemente desfavorável aos preços da periferia, especialmente no período de 1870 a 1930, englobando ali a Primeira Guerra Mundial, tá? A renda cresce mais que a produtividade nos centros industriais e menos que a produtividade na periferia. Óbvio que isso vai fazer um deslocamento de renda, tá? Da periferia para o centro. E é exatamente isso que eu coloco lá na pergunta. O que faria em termos de distribuição de renda? Você cria um polo gerador de efeitos que atraem a renda, enquanto a periferia ela vai sempre expulsar a renda, sempre jogar a renda para frente, tá? Então, quando ele começa a pensar no ciclo propriamente dito, que era isso que eu estava esperando que vocês apresentassem no trabalho de vocês, tá? Ele fala em duas fases, uma fase ascendente e uma fase descendente. Na fase ascendente, o que a gente vai observar é uma entrada de dólares na periferia, ok? Por quê? Porque há uma demanda por produtos primários maior que a oferta, o que faz com que o preço dos produtos primários suba, tá? Bem mais que os preços industriais. Então, essa fase é a fase ascendente, onde você vai ter uma entrada de dólares na periferia, tá? E é o momento no qual, de acordo com o Prebisch, esse dólar deve ser acumulado. Para que, na fase descendente, quando a demanda por produtos primários é menor que a oferta, tá? Tem uma saída de dólares, haja recursos em dólares
suficientes para alavancar um processo de industrialização estimulado pelo Estado, organizado a partir do Estado, tá? Então, ele coloca uma frase como essa aqui, que nos ajuda a deixar bem evidente a sua preocupação e a sua perspectiva. Conforme seja o tipo de seu próprio crescimento, a ação do centro principal pode manifestar-se através das oscilações cíclicas, numa tendência contínua a expulsar o ouro. Ele ainda está falando no padrão dólar-ouro, tá? Que aflui para ele e a estimular o desenvolvimento econômico do resto do mundo. Ou, ao contrário, retê-lo tenazmente com efeitos adversos para as forças econômicas e dinâmicas mundiais, tá? E aí, uma outra frase muito relevante do Prebisch é o seguinte: na América Latina, a produtividade é muito baixa porque falta capital. E falta capital porque a poupança é baixa, devido à baixa produtividade. O que acontece? A produtividade ela só aumenta quando os recursos empresariais, tá, são investidos para criar novas fontes de produção, novos meios de produção, novas máquinas, novos equipamentos, novas estruturas produtivas, indústrias e etc. Como você tem baixa poupança, e a gente vai entender lá em Furtado por que a gente tem baixa poupança, a produtividade ela permanece limitada, ela não consegue ser alavancada, ela não consegue avançar. Tá? Então, acho que a grande perspectiva que deve ficar para a gente aqui é essa frase: a produtividade é muito baixa porque falta capital, e falta capital porque a poupança é baixa devido à baixa produtividade. Tá? Então, a teoria do Prebisch, ela vai dizer o seguinte, que na época de acumulação, ou seja, na fase ascendente do ciclo, você deve guardar recursos para os períodos difíceis. Portanto, ele está fazendo uma defesa do que o Keynes vai chamar de política fiscal anticíclica. Ou seja, aquela política fiscal que vai fazer com que haja estímulo ao investimento quando haja queda no produto interno bruto e desestímulo ao investimento quando haja avanço no produto interno bruto, tá? Então, na fase ascendente, aumenta as exportações, aumentam as importações, a renda e, portanto, aumenta as importações. E na fase descendente, caem as exportações, cai a renda, logo aumentam as importações. É exatamente para conter esse aumento das importações na fase descendente que você precisa fazer uma política industrial anticíclica. E é exatamente este momento aqui que ele vai chamar de substituição de importações. Por que vai chamar substituição de importações? Porque na fase descendente, você vai trocar produtos que antes você importava por produtos produzidos internamente ao país, tá? Então, essa é a grande explicação teórica do ciclo prebischiano e de sua perspectiva para a industrialização da América Latina. Agora a gente vai passar para Furtado, para a teoria de Furtado no livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, um livro de 1961, tá? O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, nós precisamos entender que a América Latina ela é específica, por quê? Porque ela tinha uma estrutura produtiva arcaica, tá? Essa estrutura produtiva arcaica, ela foi exogenamente influenciada por variáveis externas, que vieram no processo de industrialização externa a essa estrutura produtiva arcaica, né? Quando essas estruturas produtivas avançadas, elas entram na América Latina, elas criam um sistema capitalista dual, tá? Uma parte vai ser arcaica e uma parte vai ser dinâmica e vinculado com o setor externo, com o setor desenvolvido, tá? E é exatamente essa economia dualista que vai gerar problemas estruturais na América Latina, problemas esses que, para o Furtado, demandam ações específicas, detalhadas e orientadas para o caso latino-americano, tá?
Então, ele começa dizendo a respeito dos salários. Ele fala assim, olha, o subdesenvolvimento é uma situação no qual o nível dos salários reais é determinado pelas condições de vida prevalecentes onde as empresas capitalistas se instalam, completamente desconectado com a produtividade do trabalho. O que significa isso? Que provavelmente a produtividade do trabalho vai ser maior do que o rendimento pago pelos salários, portanto, vai ter um sobrelucro muito importante nas regiões latino-americanas. Tá? Ao mesmo tempo, você tem uma questão que limita o aumento nos níveis salariais, que é a questão da oferta de mão de obra excessiva na América Latina, contraposta a uma limitação da empresa capitalista na absorção dessa mão de obra. E isso, de fato, vai impactar fortemente a questão da produtividade do trabalho, a questão da dinâmica interna, endógena a essas economias latino-americanas. Tá? Então, ele vem dizendo o seguinte, a empresa capitalista que penetra em uma região de velha colonização, ou seja, uma região colonizada por espanhóis e por portugueses, por exemplo, tem uma estrutura econômica arcaica que não se vincula dinamicamente à empresa capitalista. Pelo simples fato que a massa de lucro gerado por essa empresa não se integra na economia local. Essa massa de lucro, ela vaza, porque ela retorna para a empresa capitalista na matriz. Tá? E aí o Furtado ele vem dizendo o seguinte, olha, o dualismo na economia latino-americana, que é exatamente isso, ter uma estrutura arcaica relacionada com uma estrutura avançada, cria uma situação de equilíbrio com um nível permanente de subemprego de fatores. Subemprego de mão de obra, subemprego de terra, subemprego de capital. Tá? E os salários, nesse caso, eles são definidos pela subsistência, pelas condições de subsistência, gerando aquilo que eu falei anteriormente, de altas margens de lucro. Tá? Então, o que acontece é que uma parte da economia latino-americana e brasileira em específico vai se associar ao mercado interno, vai se monetizar, vai se dinamizar e vai conseguir ter hábito de consumo diversificado, enquanto outra parte da economia vai ficar à margem, vai ficar arcaico, vai ficar à parte do processo de desenvolvimento, tá? Então, a armadilha do subdesenvolvimento, para Furtado, é uma situação no qual aquela estrutura econômica, produtiva, política e social, ela permite 3 setores diferentes. Um setor onde prevalecem as atividades de subsistência, que normalmente são desmonetizadas ou monetizadas muito rasteiramente. Num segundo, estão as atividades ligadas diretamente ao comércio exterior, onde normalmente você tem a moeda estrangeira circulando e um dinamismo, uma estrutura produtiva mais avançada. E, finalmente, você tem aquelas que se prendem ao mercado interno, que é para atender esse mercado local de pessoas que conseguem ter algum tipo de renda fugindo um pouquinho do setor arcaico, tá? Então, essa situação de 3 setores engendra uma subutilização de mão de obra, uma subutilização de capital, tá? E você vai ter sempre problemas cambiais, tá? Nessa situação em que você tem problema cambial, você desvaloriza a moeda local. Desvalorizando a moeda local, você consegue exportar mais, tá? Mas você não tem aumento da rentabilidade no setor exportador. Por quê? Porque você vai exportar mais em quantidade e não em preço. E essa armadilha cria um paradoxo, porque o capitalista empresarial primário, ele olha e vê a produção dele sendo escoada, sendo vendida, mas ele não consegue perceber que a taxa de lucro dele está caindo. E quando ele se dá conta, você chega numa situação no qual há
lucratividade da terra cai profundamente. E essa lucratividade, ela é cíclica, né? Então, momentos, como disse o Prebisch, momentos ascendentes, tem uma taxa de lucro muito grande, exatamente porque você vai ter uma quantidade muito grande de produtos sendo vendidos a um preço mais alto e menos mão de obra sendo ocupada, né? Num outro momento, você vai ter uma queda profunda dessa taxa de lucro, exatamente porque você não conseguiu aumentar a produtividade, porque você está ao sabor do que acontece no mercado externo, tá? Então, as duas teorias, elas se juntam exatamente neste ponto aqui. A produtividade é muito baixa porque falta capital, e falta capital porque a poupança é baixa devido à baixa produtividade. Fala de Prebisch em 1949, na página 109. E aí o Furtado vem e diz, olha, uma empresa capitalista que penetra em uma região de velha colonização não permite que a estrutura econômica arcaica se vincule à empresa capitalista, porque a massa de lucro por elas gerados não se integra na economia local. Portanto, essa massa de lucros aqui não vira poupança. E ao não virar poupança, não vai ser reinvestido, portanto, não vai afetar a produtividade. Tá? Essa é o fulcro central dessas duas teorias que nós discutimos aí durante a aula síncrona. Tá? Então, partindo do pressuposto teórico dessas duas questões, nós vamos, então, pensar no que os grupos trouxeram, algumas questões que os grupos trouxeram. Não serão todas as questões, mas algumas questões. Uma questão é a questão apresentada pelo grupo que dizia o seguinte, ó, a recente desindustrialização brasileira, ocorrida nos últimos anos, e a permanência da imagem do Brasil como um país exportador de produtos ubíquos da pauta agropecuária e mineração, faz com que o discurso de Prebisch permaneça atual para o Brasil. Desse modo, a reindustrialização brasileira continua sendo ainda a saída para a armadilha da renda média? É uma boa pergunta para refletirmos a respeito do contexto atual. O cenário de Covid, ele trouxe uma situação na qual a maioria dos países, incluindo países avançados, não tinha planta produtiva com capacidade suficiente para produzir equipamentos médicos hospitalares que seriam usados agora. Né? Então, você começa a ter que toda a produção acontecer na Ásia, e você começa, então, a ter uma dependência da indústria que está fora do seu país. Tá? Então, acho que essa é uma questão relevante para nós pensarmos. Agora, se vai sair da armadilha da renda média, aí já é uma outra questão, porque envolve a questão da estrutura. Lembra do estruturalismo cepalino? Tem um cenário internacional que estruturalmente nos coloca numa armadilha, da qual é muito difícil escapar. Alguns países conseguiram escapar, mas tiveram uma estratégia profundamente agressiva de enfrentamento dos países centrais. E aí o caso é a China. Uma outra pergunta interessante. A diminuição da participação da manufatura nos países centrais indica que o caminho para a independência e desenvolvimento dos países periféricos pode ter sido alterado? Qual seria o novo rumo para a América Latina? Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente nos lembrar da frase do Felipe, durante a aula, do Felipe Roussel, quando ele disse assim, olha, tudo bem que os países avançados, eles têm caminhado para o setor de serviços, de alta tecnologia, de quarta revolução industrial, né? Mas a renda está estagnada nesses países. Quem, de fato, está tendo aumento de renda são exatamente aqueles países que estão com plantas produtivas instaladas, que são os países asiáticos. Tá? China, Vietnã, Tailândia, Taiwan, enfim. Então, tem uma questão aí que a gente precisa pensar com mais calma, tá? Porque os próprios países centrais, eles estão vivendo uma situação de esmagamento da classe média que está gerando um questionamento profundo na sociedade,
um questionamento da democracia, um questionamento a respeito do funcionamento do próprio sistema capitalista, uma situação bastante perigosa e bastante similar ao que a gente viveu ali no período entre guerras. Tá? Uma outra questão importante que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, a despeito do grupo ter feito uma análise não tão detalhada, mas a pergunta vale bem para nós. Tendo visto os resultados da SUDEM, podemos afirmar que as ideias de Celso Furtado ainda são válidas hoje em dia? A questão da industrialização ainda é relevante no cenário contemporâneo? Ou outros temas se sobrepõem, como o investimento em educação? Então, aqui eu acho que vale a pena a gente refletir na complementariedade entre industrialização e educação. Investimento em educação, porque é exatamente o investimento em educação um dos motores da produtividade, que é essencial para a indústria. Então, é impossível você explicar o que ocorre de sucesso nos países asiáticos sem olhar o investimento maciço que eles fizeram em educação. E aí a Coreia do Sul é o grande exemplo. Tecnologia de ponta, está entre os líderes do mundo, mas um país que investiu fortemente em educação. Né? Eu acho que aqui recomendo fortemente que vocês assistam o filme Os Parasitas, né? Porque ali fica bem evidente como era importante estudar, como dentro da sociedade sul-coreana o estudo é muito valorizado, e quem tem estudo tem oportunidade, quem não tem está alijado do processo. Inclusive para reforçar aquilo que o próprio Celso Furtado diz. Você tem um avanço, mas mantém-se uma estrutura arcaica. Né? A família dos parasitas ali, elas estão vivendo à margem da sociedade, elas estão vivendo de uma forma arcaica, de uma forma muito fora do que a outra família vive. Né? Isso acontece muito no Brasil, na América Latina, possivelmente acontece em outros países também. Tá bom? Então, acho que vale a pena pensar na complementariedade entre esses dois temas. Tá? Algumas reflexões que eu vou trazer para vocês. Então, pensar na reindustrialização, tá? Como uma saída da armadilha do subdesenvolvimento, tá? Ou armadilha da renda média, mas talvez pensar numa outra industrialização, uma industrialização verde, uma industrialização ambientalmente segura, aproveitar aquilo que o Brasil tem de melhor, aquilo que o Brasil tem de rico, o que faz o Brasil ser diferente, que é a sua biodiversidade, a sua capacidade produtiva, considerando o meio ambiente. Né? Então, repensar essa questão. Problematizar fortemente o setor de serviços, sobrepassando o setor industrial nos países centrais, né? E o que seria isso nos países de renda média? Né? Então, no Brasil, nós estamos vivendo precocemente o esmagamento da classe média, sem termos completado o processo de industrialização e sem termos dinamizado toda a economia. Então, a gente tem um esmagamento da classe média num cenário de economia dual, né? Que convive o arcaico com o moderno. E esse arcaico com o moderno convivendo gera uma situação bastante complexa. Né? Uma situação complexa socialmente, economicamente e com uma certa rigidez para a mudança. E, finalmente, acho que vale a pena nós pensarmos nas correlações que podem ser estabelecidas entre produtividade, educação, industrialização, poupança, taxa de lucros. Né? Acho que aqui, quem tiver curiosidade, acho que vale a pena recorrer a clássicos, como Schumpeter, tá? Para pensar nessa relação entre universidade, empresa, indústria, produtividade, como que isso pode, de fato, trazer um dinamismo para as economias latino-americanas, né? E com isso, então, pessoal, eu encerro essa discussão dos dois autores, retornando àquilo que é o ponto alto das duas teorias e no qual as duas teorias se encontram, que é a relação entre uma sociedade dual, com uma massa de lucros muito grande que não se integra e, portanto, não formam poupança. Esse lucro não forma poupança. Se não forma poupança, não forma produtividade, que é aquilo que vai fazer a taxa de lucro subir. Tá? Então, essa é a grande restrição, tá, do processo
produtivo na América Latina, que vale a pena vocês ficarem atentos. E vamos encaminhar, então, para os próximos temas, tá? Algumas questões de outros grupos eu não comentei, porque elas não eram questões que tratavam tão diferentemente disso que nós colocamos aqui, tá? É isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Estou disponível para dúvidas, sugestões, críticas, tudo que vocês precisarem falar. Bom, é isso. Um abraço.